Olá Fortaleza, olá Ceará, olá Brasil, boa noite. Estamos começando mais um programa Só Que Tem Raiz no Futebol. Hoje, segunda-feira, 26 de maio de 2025. Exatamente 20 horas e 7 minutos, um pouquinho atrasado aí. E estamos na área, viu? Se derrubar é pênalti. O nosso convidado de hoje é Francisco Renato Soares Gomes. Nasceu em Maranguape, 27 de 8 de 1983. Iniciou a carreira no ano de 2000 pelo Maranguape Futebol Clube. Passagem pelo Maranguape, Boa Viagem, Maracanã e outros mais, né? Renato tem uma história, um currículo muito grande, um grande goleiro. Hoje a história é com ele, o papo é com esse cara. Renato, primeiro eu quero agradecer a sua presença, dizer que fiquei muito feliz, através do nosso amigo Júnior, né? A gente trouxe você aqui. E Só Que Tem Raiz no Futebol, a gente tem abrido espaço para esses atletas. E hoje é a tua história. Fica à vontade, a casa é sua, beleza? Boa noite a todos, a gente agradece, né, o convite, através do Júnior, né? E para mim é uma satisfação imensa poder participar, poder falar um pouco da nossa trajetória. Cheguei a ver nas redes sociais, né, eu vi aqui que participaram vários companheiros meus e para mim é uma honra poder também fazer parte dessa história. Verdade, tem muita gente de Maranguape que passou por aqui. Outra cidade para dar jogador bom é a cidade de Maranguape, né? Tem grandes jogadores. Inclusive tem um dos mais conhecidos, o Bechara, né? Bechara eu acho que é de lá, né? Bechara, Maranguape. O Bechara é lá da Tabatinga. Tabatinga, ali, né? O Bechara, o Sérgio, mais recente agora o Everton, né? O Everton. São os caras que fizeram suas histórias, belíssimas histórias. E os caras são gente boa, viu? São sensacionais os caras, gente boa. Como foi que começou a história, o amor pelo futebol, Renato? Começou desde 94, né, na competição Campeonato Municipal de Maranguape, que o Júnior também chegou a jogar várias vezes por lá, algumas equipes. E eu vi aquela multidão, né, ao redor do campo e comecei a gostar. No mesmo ano o Brasil foi campeão, né, tetracampeão, e vi aquela emoção e dali em diante me deu a vontade de também um dia querer estar ali, né? Mesmo sendo no campo amador, vendo aquela multidão, todo mundo ovacionando, chamando o nome dos atletas e vibrando, enfim. Desde então começou e daí eu passei a participar de competições, sub-15, sub-17 e comecei a me destacar. Em 2000 recebi o convite para participar do Maranguape Futebol Clube, né? Tinha muita vontade na época de intermunicipal, mas não cheguei aí o intermunicipal. Inclusive revelou o Bechara, acho que o Sérgio, se eu não estou enganado, o último título em 95, o Bechara e o Sérgio estavam. E não cheguei no intermunicipal, já fui direto para o profissional, né? E também já estava um pouco, digamos assim, que criando força o futebol profissional na cidade. Aí daí eu fui. Cheguei lá, vi aquela multidão, um monte de atleta, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Mas graças a Deus deu certo. E daí começou a trajetória. Muito bom, viu? E assim, eu vejo assim, uma posição difícil, que é goleiro, né? Muito. Muito difícil, e imagino. Renato, qual foi assim a tua maior dificuldade quando começou, assim, foi logo pro Profi? Qual foi a tua maior dificuldade que tu viu assim? Cara, minha maior dificuldade, eu iniciei 16, 17 anos e nunca tinha noção de como era o dia a dia do futebol profissional, mesmo sendo um clube pequeno. Né? Geralmente chega nas categorias de base do clube com 8, 10, 12 anos e você vai subindo degrau a degrau nas categorias, aprendendo, e eu fui direto já no profissional. Como eu posso dizer, sem saber nada, zero técnica, zero, e fui aprendendo aos poucos, muito com dificuldade, mas sempre tendo um companheiro ali que dava força, passava algumas dicas, e a gente foi aprendendo aos pouquinhos, mas a minha maior dificuldade foi essa. Muito bom. Eu quero aqui mandar um abraço para o povo de Maranguape, né, dizer que é uma cidade, além de ser uma cidade muito linda, né, a cidade ali, um climazinho frio, e onde surgem muitos grandes jogadores, né. Quero também aproveitar aqui e mandar um grande abraço aí pro pessoal lá de Palmácia. Palmácia que a gente teve lá a equipe dos Verano Master, né? Teve lá enfrentando
A equipe do Palmares lá sábado retrasado, fomos receber a gente muito bem lá, né? Recepção muito boa, o Iranildo e todos os atletas do Palmares, né? Um grande estádio lá, muito bom também. E esse povo aí lá da Serra ali tem grandes craques, grandes jogadores. Hoje o papo aqui é com o Renato, o grande goleiro, tem história dentro do futebol cearense e também contribuiu para o futebol cearense crescer, né? Através do meu amigo Júnior, o Júnior disse, rapaz, eu tenho um goleiro ali que o cara tem história, então vamos trazer ele. Eu disse, na hora, vamos trazer o homem, só que tem raiz no futebol. Toda segunda-feira a gente tem trazido um craque do futebol. Hoje esse arqueiro aqui, direto de Maranguape para o Ceará, né? Renato, me fala uma coisa, qual o goleiro mais assim que te inspirou quando tu surgiu dentro do futebol, que você olhava assim, rapaz? Cara, eu gostava muito de três. O Elton, na época no Vasco, eu era muito fã das saídas de bola de gol dele e a reposição com a mão, gostava muito. O Rogério Ceni, claro que... Todos os goleiros, então, né? Ele era sensacional, muito fã daquelas reposições, pé e mão dele. Agora, o Dida, a frieza do Dida, poderia estar em qualquer situação. Não tinha calma. A tranquilidade dele era espetacular. Esse cara aí era demais, pra mim é um dos top. Me fala uma coisa, o que é que você me diz desse novo trabalho que estão fazendo com os goleiros, tem aqueles goleiros que sabem sair com os pés, né? Trabalhar muito com os pés. O que é que você acha dessa... O futebol hoje pede muito isso, né? Já está inserido já nas categorias de base para que você chegue no profissional já bem afiado, né? Mas assim, tem como aprender, mas tem que ser exatamente do início. Alguns goleiros já feitos têm muita dificuldade, né? Mas você tem que se adequar. Tem que se adequar porque o goleiro deixou de ser apenas aquele para defender. Ele está muito participativo, né? Praticamente está sendo mais um jogador de linha, né? Então, evolução do futebol, evolução. Então precisa que tenha muita tranquilidade e não ter medo, né? Não ter medo. A bola chegar no pé, você procurar caprichar da melhor forma possível e ser mais um atleta de linha. O Renato, como goleiro, também era um líder assim dentro de campo? Era o Renato atuando dentro dos seus times? O goleiro já tem uma característica própria, né? Uma identidade de ser líder, né? Até pelo privilégio na visão do jogo. Ninguém vê o jogo como goleiro. Ninguém vê. Claro que o estádio estando lotado, muitas vezes fica complicado para você se comunicar, né? Mas a gente sempre procurava ajudar, né? Orientar. Sempre teve... Alguns clubes eu fui capitão, né? Mas pela identidade, tempo de clube e pelo fator, como eu falei, da visão de jogo, né? Pelo fato de você terminar se comunicando, né? Sendo muito comunicativo, a gente pega aquele status de liderança e geralmente vem a faixa de capitão, né? Não, o homem era bom, viu, Júnior? Que chegar a ser capitão, realmente o homem tem uma liderança, né? Isso é importante. Renato, pra você começou no Maranguape, mas as outras camisas que tu vestiu, fora o Maranguape, qual foi um time assim que tu... Rapaz, ficou marcado aquele time lá, passagem por lá? Pra mim foram 3 clubes. Crateús, aliás, primeiro, o Boa Viagem em 2007, né, no qual a gente obtivemos aí o acesso à primeira divisão. Depois, eu acho que de 2 anos que o clube, a gente foi lá e subiu. O Crateús, que eu cheguei em 2010 na terceira divisão, em 11 meses a gente subiu em sequência, campeão da terceira e vice da segunda. E o outro foi o Iguatu em 2012, também, que eu peguei um projeto na terceira divisão e a gente foi campeão. Esses 3 clubes aí criam uma identidade muito forte. Então o Renato é pé quente, né? Conseguiu acesso com esses times.
Fome é bom, né? Dá uma olhada aqui, Júnior. O pessoal tá participando aqui. Vamos ver aqui. Pronto, quem tá aqui com a gente é o Diego. Quero mandar um grande abraço ao Diego aí. O homem é tricolorzão, o Diego aí. Camisa 9, se travando. Um abraço, Diego. Obrigado pela moral, cara. Apesar que o Leão tá bem, né? O Leão tá mal das pernas, né? Aí o Júnior aí, ó. O Júnior tá assim, grande goleiro, Renato. Aí o Itinho também entrou aí. Você, Antônio Carlos, cadê minha camisa? Que é isso aí? Dá rapidinho, vai chegar aí, cara. Vamos ter calma aí e vai dar certo, viu, Itinho? Quero mandar um abraço aí pra Lívia. A Lívia tá nos assistindo também. Um abraço pra Lívia, pro Bruno, né? Pra Giane. Aí o time botou assim, parabéns pelo programa. A Milene, minha filha, Milene sua Gomes. filha, né? Beijo, filhão. Ela botou assim, ó. Meu orgulho, te amo, pai. Obrigado, ela botou assim. Filha, eu também te amo, minha mãe. Mandar um abraço pro Rafael, grande volante aí. Amo vocês. Rafael que tá participando com a gente aí. O pessoal tá participando aí com a gente aí. É, né? Como é? Rafael Macedo, jogou Fortaleza. Macedo, eu conheci ele, tem um tempão que eu não vejo ele, mas eu conheci. Renato, Macedo. como você considera a sua experiência como goleiro, o preparo, assim, vamos dizer assim, para a sua vida, né, através da função como goleiro, que trouxe de experiência assim, para você no dia a dia? Como você bem frisou aí no início do programa, goleiro é uma posição muito difícil, né? Então, o fator psicológico, né? Você se concentrar. Em alguns momentos a gente foge um pouco do normal da gente, né? E o goleiro tem uma certa forma de ser meio fora de si, né? Como costumo dizer, maluco, mas a experiência do futebol, de saber lidar, aprender a lidar com algumas situações de pressão, né, dá-se um certo aprendizado para a gente, para algumas coisas que acontecem no dia a dia da vida, fora do campo, fora do futebol, nos ensina, né, a como lidar, a como resolver, solucionar. Isso é uma das coisas que o futebol me trouxe, né? Pra você, assim, quem foi o melhor preparador de goleiro, assim, que você teve vários, né? Vários. Agora, assim, como eu falei dos 3 clubes, que foram, eu acho que minhas 3 melhores, não vou dizer somente 3 melhores temporadas, porque só em Crateús eu joguei 5 temporadas. Eu me identifiquei muito com o trabalho do Ivan, ex-goleiro também do Ceará, que é lá de Crateús mesmo. Ah, eu acho que eu lembro do Ivan. Pronto. Quando você se identifica com o trabalho a gente se identifica, o treinador passa a lhe conhecer mesmo, o seu limite, a forma de trabalhar, tem tudo para dar um resultado, né? Então com ele eu tive uma das melhores fases da minha vida. Claro, antes dele, o Valdeir, que teve no Uniclinic, e na época eu estava no Boa Viagem, e o Cabal no Iguatu, e hoje é o atual goleiro do Iguatu, né, com a comissão técnica, que é o Washington Luiz, que eram os mesmos da minha época lá. Então esses 3, não peguei grandes treinadores também, o próprio Jordano, que parou, mas foi treinador do Ceará durante muitos anos, lá no Maranguape, o Fábio, enfim, outros mais aí, desculpe se eu esqueci de alguém, mas todos tiveram uma grande contribuição, uma parcela que é importantíssimo pra gente, né? Muito bom. Estamos aqui com o Renato, esse excelente goleiro, cara que tem história dentro do futebol cearense. Tem vários acessos, né? O cara teve vários acessos nos grandes times aí. Renato, hoje como é que você vê o futebol brasileiro, assim, os goleiros hoje? Eu vou mostrar que grandes goleiros, nós temos grandes goleiros no nosso futebol, né? Mas eu gosto muito de hoje, infelizmente ele não é brasileiro,
Mas o Rossi do Flamengo é Goleiraço, né? diferente, o cara, frio, tranquilo, bom com o pé, tranquilidade total, né? E a gente espera que vai revelar grandes goleiros também que possam inspirar, né? Mas nós temos, claro, o Everton do Palmeiras, né? O Everson, é Everson, é isso, né? Do Atlético Mineiro. E outros mais aí que agora, hoje, lembrei agora, assim, um exemplo a ser seguido é o Fábio, do Fluminense, 44 anos, se eu não estou enganado. Ainda tá em... O cara tá nativo em alto nível, né? Alto nível, é. O Albano tá dizendo aqui, um abraço pro Albano, grande zagueiro. Albano. Ele tá dizendo, grande Renato. Gente boa. Ele tá dizendo que deu muito bicho pra você. Eita, esse Albano é história também, viu? Tem, o cara né? Tem, o cara é fera. Zagueirão ele. Grande zagueiro. A gente jogou uma tour no Maranguape. Jogava muito, né, zagueirão? 17, bom, viu? Dá um abraço pro Albano aí, ele teve Valeu, com a gente já aqui. É um cara fora da curva aí, grande zagueiro. É uma pessoa ótima. Quem tá com a gente também é o Barbosa. É o Barbosa Samicias, eu acho que é. Tá dizendo assim, ó. Chofé Renato. Caba bom, viu? Ah, o Barbosa. O Messias Barbosa. Acho que eu acho que é. É o meu cunhado. É o Messias, hoje exatamente. Chofé Barbosa, que hoje eu trabalho como motorista de caminhão. Ah, é? E ele também ele é chofé. Bom dia, chofé. A gente sempre se comunica. Abraço, grande Messias. Aí o Rafael também mandou um abraço, o Rafael Macedo aí, vou mandar um abraço pro Rafael, grande jogador. Renato, do jeito que você tava ali, você sabe que o goleiro ali no seu pequeno espaço ali, às vezes nem a grama nasce, né? A dificuldade que tem. Como é que você fazia pra, vamos dizer, muito lance lá, o jogo rolando, pra você, o goleiro geralmente, você tá jogando num campo sem grama, terra batida, você faz uma marcação lá pra você ter uma ideia onde você tá. E como você faz na grama? Como é que você faz? Não tem como a gente fazer isso, gramado. Às vezes a gente orienta pelas pequena área. Certo. Né? Ela serve a marca do pênalti. Claro que nem sempre dá pra gente. Nem sempre dá pra gente. Nem sempre dá. Mas a gente procurava se orientar por isso, né? Algumas vezes a gente pensa que tá fechando o ângulo e não tá, né? Porque o goleiro, que interessa é a bola. Você não pode ficar o olho da bola. Claro que a gente olhava rapidamente onde a gente estava posicionado, né? Mas era assim, basicamente isso, pela linha da pequena, a linha os bicos da pequena área, a marca do pênalti. Aquela linha que os caras fazem, mas campo de terra. Campo de terra. Não dá, né? Não dá. Como foi que tu conheceu esse grande atleta aí, Júnior? O Júnior foi? O Júnior é um pouco mais experiente. O Júnior é um pouco mais experiente. O Júnior tá com a gente aqui no cenário aqui, o Júnior. Goleirão também, conhecido messejando aí aqui de Fortaleza como o Júnior Toalhinha. Ó, eu conheço o Júnior. Era do Rogério Ceni, né? Eu conheço o Júnior com certeza há mais de 20 anos. Só que eu vim saber recentemente Júnior Toalhinha, não sabia não, pô. Eu escutava, sabe, os caras, o Júnior Toalhinha, mas eu não sabia que era ele. Né? Aí depois foi que mostra quem é o Júnior Toalhinha, me mostraram uma foto, é o Júnior aqui, eu conheço há muito tempo. O Júnior em torno de o ano 98, por aí, 99, se foi menos, por aí. Por aí, a gente jogando, ele jogava lá pelo Rio Branco, né, que eu sou de Maranguape, é um time do interior de Maranguape. Ladeira Grande, Cajazeiras. E eu vi o Júnior jogando por lá. No Laje, ele fazia uns golzinhos de falta. Né? Só não conseguiu fazer gol em mim, né? Mas porque ele olhava muito o Rogério Ceni, né? Admirava o Rogério Ceni. Tinha qualidade na batida, viu? Batida da bola. Ele teve um grande irmão que foi um jogador, né? Indo e voltando. E Júnior foi um excelente goleiro, né? Um cara muito experiente. Na época, porque nós vamos na década aí de... Na década aí da época do Júnior aí, tinha os grandes goleiros, né? Os caras que estavam surgindo aí. E ele é um desses. Eu quero mandar um abraço também aí pro Kelvin. O Kelvin teve aqui semana atrasada, ele tá no programa, ele tá dizendo assim, ó, programa show, parabéns pelo programa. Obrigado, Kelvin, pelo moral aí. Esse cara que foi um excelente jogador, né? O Kelvin jogando ali pelo Corinthians, outros times. O Kelvin é o irmão do Kemerson. O Kemerson.
A canhotinha ali, pai. Muita qualidade, né? Joguei contra ele pra ele tá pipoca. Dava trabalho, viu? A canhotinha dele era... E mandar um abraço também pro projeto dele, né, o Kelvin? Tem um projeto muito lindo, ele esteve aqui falando do projeto, né? Inclusive tem um garoto lá foi pro Bahia, né? O projeto dele tá dando, assim, realmente um trabalho bem feito. E a gente tem que ajudar esses projetos, beleza? Hoje o papo aqui é com o Renato, grande goleiro aqui. Já tivemos alguns goleiros de passagem por aqui. Passou o Júnior, né? Já tivemos o Aldísio, né? Tivemos também até o Jefferson, já veio aqui o Jefferson, né? Alguns goleiros. Hoje a história é com o Renato, né? O Jefferson de Ceará e Fortaleza. Isso. Ah, conheço mal o Jefferson. Conhece bem o Jefferson? Eu tive com o Jefferson em 2008 no Maracanã, na segunda divisão do Cearense, e em 2009 na Série D do Brasileiro. Série D. Grande Jefferson. Renato, qual é a tua maior lembrança, assim, dentro de campo? Tem alguma história engraçada, assim? Eita, meu irmão. Geralmente esses jogos assim, né? Sempre aparece algo assim. Cara, história engraçada, mas assim, no jogo... Dentro do campo. Um futebol marcado, assim. História engraçada. Tem um jogo assim marcante que tu diz assim, poxa, esse jogo aqui ficou marcado, até hoje eu lembro. Assim, no início da minha trajetória, em um dos acessos, aliás, no primeiro acesso do Maranguape, eu jovem, 16, 17 anos, o goleiro titular da época era o Alex. Trabalhou, eu acho que na época ele trabalhava na empresa, não era aqui em Fortaleza, Montenegro, eu acho. Tinha uns atletas na época que trabalhavam pela manhã e à tarde treinavam no clube, só treinavam um período. E eu lembro que no quadrangular final contra o Limoeiro, que é um timaço, esperando o Alex chegar do trabalho para jogar. E nada de Alex chegar e o estádio lotado, e nada de Alex chegar e treinando eu e o outro goleiro, aquecendo na realidade. E a torcida, alguns torcedores diziam assim, hoje a gente não ganha. Eu lembro. O Renato é que vai ser o goleiro, a gente não ganha. E a gente fica naquela tensão, né, pré-jogo. Mas graças a Deus, o Alex não chegou a tempo, né? O Alex não chegou a tempo, mas graças a Deus a gente conseguiu ganhar esse jogo. E nesse dia eu defendi um pênalti do Lequinha, né? Era um grande atleta lá de Limoeiro. Começou a história engraçada, né? Eu lembrando que a torcida dizia, hoje a gente não ganha. O Renato, Daí hoje eu fico rindo, mas naquele tempo a gente ficava triste, né? Porque, vamos dizer, não tinha aquela certa confiança, né? E eu muito jovem, mas graças a Deus a gente conseguiu ganhar a partida. E eu defendi um pênalti. Muito bom. Renato, qual a tua estatura, Renato? Cara, 1,80. 1,80. Hoje eu tinha, né? Hoje a gente vai ficando mais velho, vai. Você tava até falando com ele fora aqui. Hoje nós temos goleiro muito alto, eles exigem muito um goleiro, né? Muito. Então, Renato, fosse nessa época pra tu jogar, pra tu entrar no time, ia ser muito difícil, né? Na realidade eu já era taxado como baixo, né? Né? Pra você chegar num grande clube, realmente fica difícil, porque você pode até não ter tanta qualidade, mas tendo estatura já está um pouco à frente do quem tem a estatura menor, né? Alguns momentos a gente tem dificuldade, teria dificuldade por conta da estatura, mas a gente se torna mais ágil, né? Mais rápido. Mas realmente hoje a goleirada eu acho que o mínimo aí que a gente vê nos clubes é 1,90 m. Eu cheguei perto de alguns, que é uma das coisas maravilhosas que o futebol me deu, mesmo não chegando num grande clube do cenário brasileiro, mas eu tive a honra de atuar contra alguns que eu só via na TV. Eu tive a possibilidade, o futebol me proporcionou isso, graças a Deus, de pelo menos bater um papo lado a lado. Rogério Ceni, o Everson, o Luiz Carlos, e outros mais aí. O Fernando Henrique, que a gente vê os caras na TV, quando falando de estatura, quando a gente chega perto, realmente os caras são enormes, viu? Os caras são enormes. Mas
graças a Deus. A gente fala sobre deu estatura, né, de goleiro, mas na época, acho que mais antes que você, surgiu aquele goleiro Rory Campos, né? O cara baixinho, né? Mais grande goleiro, né? Então assim, porque eles exigem hoje, mas a gente vê goleiro ainda de baixa estatura, grandes goleiros, né? Com mas certeza. eles exigem que o goleiro seja alto, é como você disse. Às vezes tem um goleiro muito grande, mas não tem tanta agilidade. Não tem agilidade, não tem. Infelizmente, não tem. A gente fala, para sair do gol, você pode ter a altura que tiver, a estatura mais alta possível, mas se não tiver o tempo de bola, a turma fala a pequena área do goleiro, nem sempre. A bola que vem, a altura da cabeça de alguém não é do goleiro. Ela tem que vir acima da cabeça, da altura dos caras que, mesmo eles pulando, eles não alcançam para você poder chegar, né? E assim, você tem que tomar uma decisão em questão de segundos, né? É verdade. E errou 99% de chance de ser gol, né? Então, é cruel. Vamos dar uma olhada aqui, quem tá participando aqui, tem mais gente participando aqui, ó. Lúcio. O Rafael botou aqui, o Rafael Soares, ó. O Nilson, grande Nilson, abraço, grande Nilson. Um abraço aqui pro Rafael. O Alcide aí. Alcides. Sidney das Lajes. Ele botou assim, Renato e Júnior, duas férias, ele botou aqui. Grande Alcides. O Nilson. Nilson é goleiro, é? É o Nilson. Nilson goleiro, botou assim, abraço meu amigo. Valeu, grande Nilson. Cidinho, abraço. Pronto. Ele botou assim, você não tinha altura, mas sobrava qualidade, embaixo das traves. Era um monstro. Olha aí. Valeu, obrigado. Obrigado pela moral. Eu tenho pra mim que o Renato aqui, eu não cheguei a ver ele jogar, né? Mas pelo o jeito dele falar calmo assim, era muito ágil mesmo, né? O Renato era um goleiro muito ágil. A gente tentava se sobressair da melhor forma possível, né? A gente procurava sempre, como você falou, se inspirar em alguém e tirar algo de bom para que a gente pudesse pôr em prática no decorrer das partidas, né? Muito bom. Hoje aqui o papo é com o Renato aqui, Renato direto de Maranguape aqui. Rapaz, que Maranguape para ter jogadores bons, viu? Agora eu quero um dia, né? Se Deus permitir, se Deus desse moral, quero trazer aqui o Bechara e o Sérgio, né? De Maranguape, os dois feras de lá. Gente boa, cara, gente boa. Né? Grande Bechara, o Serginho. Pronto, através do Renato aqui os homens vão vir, né? A gente falar com o Bechara. Bechara que tem uma história muito interessante, o Bechara que... Crispizinha. Aí a minha digníssima. Ah, é? É. Ela botou assim, meu goleiro. Ah, sou seu sim, minha loura. Todo seu. Obrigado, viu? Obrigado por você permitir que o Renato tá aqui, viu? E sem falar, né? Todos grandes homens têm ao lado uma grande mulher. Isso é importante. Parabéns, Renato. E quero aqui agradecer, cara, a tua presença, né? Dizer que eu fiquei muito feliz pela humildade do Renato quando eu falei com o Júnior. O Junão falar com ele aqui, a gente vai conversar com o Renato e o Renato aceitou. Era para estar aqui semana passada, não deu certo. Mas hoje o Renato está aqui falando um pouco da história dele. Renato, fala um pouco aí, eu falei alguns times, mas fala todos os times que a tua passagem pelos times, que foi muito time que passou, não foi? Vamos ver se eu vai falando aí. Alguns. Maranguape, Boa Viagem, Crateús, Iguatu, Quixadá, 4 de julho do Piauí, Atlético Cajazeiro da Paraíba, Vitória de Santo Antão em Pernambuco, Paracuru, Ferroviário. Eita. Tu chegou a atuar pelo Ferroviário também? Em 2009 foi rápido, foi breve a passagem, né? Que foi na Série D. Era o Jefferson, o outro goleiro. Era. E se não me falha a memória, o Rafael, lá do Maracanaú. Era nós três. Foi rápido a minha passagem, foi só porque eu joguei o primeiro semestre no Maranguape. Aí foi uma turma boa aqui do Ceará para Paraíba, para o Atlético Cajazeiro, que estava na segunda divisão. E eu entrei também nessa turma. E a gente subiu lá, em seguida veio o convite do Ferroviário para a disputa da Série D. Já cheguei em andamento, já estava em andamento. Mas foi muito bom, uma experiência muito boa. E sou grato a Deus por isso. Você, assim, não tem nenhuma mágoa de ninguém não, dentro do futebol? Ou não. Guardou mágoa? Não. Mas tem
tem um legado muito grande, né, que você deixou dentro do futebol. Deu para ganhar um trocadozinho, né, não muita coisa, mas deu para ganhar alguma coisa, deu assim. Eu vim até comentando com o Júnior, eu não consegui ganhar independência financeira, mas eu fui e sou muito feliz, porque eu realizei um sonho de criança, né, tive muito apoio dos meus pais, infelizmente eu não tenho mais meu pai, o Marcelo Gomes, mas que ele, junto da minha mãe, eles faziam o que estava ao alcance deles, para que eu pudesse realizar meu sonho. Só não ganhei independência financeira, mas fui muito feliz, porque realizei um sonho de criança. Muito bom tocar da família. Você chegou a ver a sua família ir pro estádio, ver você atuando? Inclusive, um dos momentos mais marcantes para mim, teve um jogo, meu irmão, o Rafael, ele teve alguns problemas psicológicos quando criança, e eu tenho certeza que um dos dias mais felizes da minha mãe e do meu pai foi ver nós dois vestindo a camisa do Maranguape em 2006, eles na arquibancada e a gente em campo. Aí também foi com certeza isso aí foi também 2006, 2007, talento de sobra, mas infelizmente não deu seguimento, né? Ele ainda chegou ainda aí pro Boa Viagem, mas lesionou, machucou o tornozelo e daí ele resolveu parar. Muito bom, é muito bom você ver dois. A boa lembrança, né? Mandar um abraço aí pra galera do Amigoso, Augusto, Dentinho. Agradecer pelo convite, né? Comecei a participar, eu não conhecia, né? A galera do Amigoso, não é isso? Lá no campo do Fujita. E a gente tá indo lá bater uma bolinha com a galera, a turma boa. E no final do ano a gente vai disputar, se Deus quiser. Agradecer mais uma vez pelo convite a Copa África, né? Que eu fui convidado através do Dentinho e o Augusto e a galera lá que faz o Amigoso. Se Deus quiser, a gente está lá firme e forte. Bom. O Dentinho que ele fala é o Dentinho, o irmão do Elvis? Pois é o irmão do Elvis, Dentinho. Um abraço. Pronto. A galera não tá participando aqui. Pronto, o Nilson botou assim, ó, peraí. Deixa eu ver aqui. Ele botou assim, ó. Já jogamos contra. Jogamos contra. Eu no Ferroviário e ele no Crateus. Ele botou assim. Aí o Rafael botou assim, o Macedo botou assim, ó. Convidar o Renato para jogar no Juventude, domingo pela manhã. Cuida, Paredão. Rapaz, o Rafael, não dá tempo não. Aí, aqui o programa é ao vivo, até o gato quer participar, viu? Como um gato, né? Deu certo, Até o gato tá participando, viu? Rapaz. Aí o Rafael tava te convidando aqui pra jogar o Juventude. Time bom, viu? Time do Ayrton, né? Juventude é o daqui do... Aqui de São João. Sim, de São João. Muito bom o time já vi dele, as fotos aí nas redes sociais, o pai do Arthur Júnior, é isso? O Paulo Rubens e eu já vi a galera vestindo a camisa muito do bom. clube aí. Galera, é o seguinte, toda segunda-feira a gente tem feito o convite para vir aqui um goleiro, um jogador, um profissional, um amador, né? Só quem tem raiz no futebol, a gente tem abrido espaço para esse pessoal, né? Eu agradeço a Deus, porque Deus deu essa oportunidade, né, de poder trazer esses caras e falar um pouco da história. Geralmente, a gente tem esses programas de televisão e fala muito sobre os clubes, né, Renato? Verdade. E a gente criou isso aqui através de Deus, para falar um pouco da história, porque é tão gratificante o trabalho que você fez dentro do futebol e a gente poder estar relatando aqui. E muitos jovens não acompanham o Renato jogando, atuando, né? E hoje ele pode estar aqui, tá contando a sua história, né? Amanhã, se Deus quiser, a live vai estar no YouTube, né? A gente pode acompanhar através do YouTube. Já quero, antemão, convidar você a poder se inscrever no canal, né? No YouTube. Só que tem raiz com Carlos Macedo. Se inscreve lá no YouTube. Amanhã o programa vai estar lá no YouTube, né? Para dar esse moral para a gente poder crescer o canal. E trazer mais esses craques, né? A gente poder falar um pouco da história. Hoje o papo aqui é com o Renato, grande goleiro que atuou em vários times. E um jogador que teve vários acessos, né? O cara conseguiu, né? O cara tem muita qualidade, né? Para ter muito acesso assim, conseguir levar o time para as outras. Imagina a alegria, né, Renato? De um diretor, de um presidente poder o seu time ter mais um acesso, né?
Graças a Deus eu tive êxito aí em alguns clubes, né? Alguns projetos. E não tem nada mais gratificante como você termina a competição com o dever cumprido, né? A missão foi dada, juntamente com os demais companheiros da época, e terminar sendo campeão, conseguindo o acesso, é muito bom, cara, é muito bom. Tive alguns momentos que assim ficaram muito marcados, né? Primeiro, em 2001 com o Maranguape, até minha família estava lá. Eu não atuei na partida final, como eu falei, o goleiro é o Alex, baita goleiro. Mas no decorrer da competição, se eu não estou enganado, a gente jogou 22 partidas, eu joguei 11, 12, por aí. Foi um momento marcante, né? O time da minha cidade, acredito que 95% ou mais só de atletas da terra. Tinha o Nozinho, o Berinho, o Júnior conhece aí todos, o Xande, o Odaí e outros mais. Foi um dos mais marcantes, né? Foi o primeiro. Aí depois veio em 2005 o Maranguape de novo, 2007 o Boa Viagem, o Maracanã, 2009 o Atlético Cajazeiras, em 2010 o Crateús, em 2011 o Crateús de novo, no mesmo ano Paracuru, e alguns eu subi 2 vezes, Maranguape 2, Crateús 2, eu sei que ao todo, acho que tem em torno de uns 12, 13 por aí, de terceira para segunda, de segunda para primeira e por aí vai. Mais ou menos isso. Muito bom, currículo invejável, viu? Um cara que conseguiu vários acessos. É ele quem? O Rafael tem vários também, Rafael Coxinha. Pronto, o Júnior que tá aqui com a gente, ele tá dizendo que eu nem sabia o Renato é o segundo goleiro aqui do estado do Ceará, né? Primeiro goleiro, né? A ter mais acesso, é isso? O segundo é o Rafael Coxinha, né? Parabéns, viu? Obrigado. O homem merece uma placa, eu nem sabia dessa estatística aí não, Júnior. O Júnior tá ligado, viu? Porque o Júnior, daquela época, que quando a gente tava jogando, né? A gente tinha mania de pegar o caderninho, anotar os gols e tudo. Não sei se tu lembra daquela época. Sei. Nós somos daquela época de pegar os álbuns de figura, pegava placar, né? Mas isso... Quando o Júnior, eu conheci o Júnior, eu nem jogava. Aí passou um certo tempo que o Maranguape se profissionalizou até isso foi ele disse lá do Branco. O Eronildo. Acho que foi com o Renato. Aí ele foi, que bênção, graças a Deus, vai começar com o Renato, né? Aí só que eu não fui aí ele jogando no estádio, mas aí não dá pra ficar aqui longe, né? Era mais difícil, hein? O Renato rolando por aqui. Mas... nós estamos conversando aqui com o homem aqui, com o Júnior. Aí o Júnior tá com a gente aqui no cenário. Aí o Nilson botou assim, o Júnior é o goleiro. É o Júnior goleiro? O frangueiro, ele botou aqui. O Júnior é uma figura. Aí eu quero mandar aqui um abraço pro Carlos Henrique, esse monstro do futebol também, tá nos assistindo aí. Mas estamos aqui com esse grande goleiro, como o Júnior frisou aqui, um cara que tem vários acessos, né? Tem que ganhar uma placa esse cara, com vários acessos. Me fala uma coisa, Renato. Cara, nós estamos... É rápido a nossa live, então nós estamos encerrando aqui. Fala um pouco aí, família, na tua vida. Cara, meu significado da família? Ixi, é tudo na vida de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. É Deus no céu, a família na terra. Se não for por eles, através deles. Tem filhos hoje? Tenho 3 filhos. A Ana Alicia, que é a mais velha, 27 anos, está em Curitiba. A Milene Gomes, 21 anos. E o Gabriel, meu caçulinha. Inclusive, quer ser goleiro também, né? Já é goleiro no time do colégio. Né? Tem até uma estatura ele diz até que vai passar do pai. Eu vi a foto dele e vai passar de ti, viu?
Pois é. Ele Vai passar do Renato, vai ficar ele é meu caçulinha, é meu xodó. Muito bom. Hoje o papo aqui é com o Renato, esse grande goleiro, né? Agradecer aqui ao Júnior, agradecer a todas as pessoas que aceitam vir aqui no programa Só Que Tem Raiz no Futebol. Eu acredito que a gente vai crescer muito porque a gente tem assim, a vontade de trazer esses caras, né? Tantos jogadores aí que fizeram história e muitas vezes você não tem a história dele relatada, né? A televisão em si, ela, entre aspas, ela traz muitas pessoas para a televisão, aqueles mais que estão no momento atuando, né? E a gente não, a gente vai buscar esses caras que teve passagem pelo futebol, mas esse cara que está aqui, esse cara contribuiu muito para o futebol cearense, né? Futebol brasileiro em si, porque ele atuou em vários times. Acredito que muitos presidentes e diretores hoje agradecem o trabalho do Renato, que o Renato, né, fez história dentro dos clubes, né, Renato? Graças a Deus a gente procurou fazer sempre o melhor trabalho possível. Nem sempre a gente consegue um êxito, né? Mas graças a Deus eu deixei uma boa amizade, deixei um bom legado junto dos presidentes dos clubes, inclusive alguns até hoje eu mantenho contato, né? Que Franzé Martins, da época de Crateús, de vez em quando a gente troca uma ideia ainda. Há 3 anos atrás, o Renato, dá para voltar para o mesmo projeto e tal. Eu disse, não, Franzé, dá, se você deixar eu treinar 3 meses, para ver se dá para fazer parte do elenco. Muito bom. O João Gomes botou assim, aí é paredão. Galera, estamos finalizando. João Gomes? O João Gomes. Se é o João Gomes, é para ser o meu tio. Pois tá para ser ele. Deve ser ele. Se for, abraço meu tio. Botou assim, ó, aí é o paredão esse aqui, ó. Deve ser ele mesmo. É ele mesmo. Pronto. Abraço meu tio, te amo. Parabéns pelo sobrinho, viu? Grande goleiro. Ele me acompanhou em uma das partidas do acesso do Boa Viagem lá em Sobral, que ele é caminhoneiro. E ele estava lá no dia, a gente entrou em contato e foi assistir. Inclusive, tentou ser goleiro, né, tio? Tentou, mas infelizmente não teve muitas oportunidades. Galera, nós estamos encerrando aqui. E antes de encerrar, eu quero dar os parabéns também ao Maranguape, que teve o acesso, né? Maranguape vai disputar a Série A, não é isso? Série A, foi campeão. Vai disputar a Série A, mandar um abraço para todos os jogadores e o presidente. Maranguape tá de parabéns. Maranguape, o canto dele é na Série A. Time ali da Serra, né? É o Gavião da Serra. Gavião da Serra, Gavião né? da Serra. Pronto. Galera, o papo hoje aqui foi com o Renato. Grande goleiro, né? Tem história. E quem sabe o homem não vem jogar aqui no Juventude aí. Os homens estão querendo contratar o homem ainda, né? Né, Júnior? Pronto, Jubaia, né? Jubaia, é bom. Pronto. Lá tem um campo fera. Pronto, um abraço aí pessoal de Maranguape, né? E obrigado pelo moral. Segunda-feira, se Deus permite, estaremos de volta aqui. Obrigado, Renato. Deus abençoe, viu? E que Deus possa trilhar teu caminho agora. Quem sabe não volte pro futebol, né? Tá agora dirigindo, mas quem sabe o cara não pode. Através de treinador de goleiro e tudo, né? Quem sabe, né? A gente sai do futebol, mas o futebol não sai da gente. Não sai. Verdade. Eu tenho muita saudade, né? Eu tenho muita saudade. E se for da vontade de Deus, quem sabe eu retornarei, não mais como atleta, mas como membro da comissão. Eu até tive essa oportunidade em 2000 e parei em 2017 no próprio Maranguape, iniciei e encerrei lá. E fiz parte da comissão de 2018, uma experiência boa. Infelizmente eu não dei sequência, mas a saudade é grande do futebol. Viu? Muito bom. Galera, até segunda, se Deus permitir, estaremos de volta. Hoje estou sem auxiliar aqui e eu vou encerrar a nossa live. Obrigado, Renato. Obrigado. Deus Satisfação, abençoe. foi de bom. Fera, o homem aí é fera, viu?